Olá, eu sou a Laia, eu sou acupunturista e doula e eu vim falar um pouquinho hoje sobre um aspecto que eu tenho notado bastante, que aflige muitas mães, sobre a introdução alimentar dos bebês. Eu já tenho um vídeo que é um pouco longo e mais detalhado, que foi de quando eu fiz a introdução alimentar da minha filha. Vou deixar o link em algum lugar aqui. Mas é um vídeo onde eu estudei um pouco o Manual da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre introdução alimentar, eu dei uma lida em sites de nutrição, alguns artigos, algumas dicas gerais que eu tento passar naquele vídeo. Basicamente focando também no método BLW, que é um método que eu usei com a minha filha de introdução alimentar sem uso de papinhos, com alimentos em pedaços e tal, que deu super certo. A minha filha hoje está com 1 ano e 10 meses e ela continua comendo super bem. Mas o que eu queria falar é um pouco daquela fasezinha inicial, uma questão mais emocional das mães. Eu vejo muitas mães super aflitas com o bebê não comer. Estou falando aqui de bebês de 6 e 7 meses, tá? Vejo muitos comentários do tipo: ah, meu bebê não se interessa pela comida, eu tô muito preocupada, ele não tá se alimentando, ele só chupa, ele só brinca com a comida, ele põe na boca mas não engole. E esse tipo de comentário me motiva a vir gravar um vídeo, porque eu tenho vontade de tranquilizar essas mães. Não que eu tenha resposta definitiva sobre as coisas, eu acho que dá pra passar algumas dicas dentro do que a gente tem que pensar quando a gente fala de introdução alimentar para bebezinhos. Então, o primeiro ponto é, se você amamenta, não se preocupe com a demanda de nutrientes. Até o primeiro ano de vida, então assim, seu bebê tem 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses, até o primeiro ano de vida, o leite materno ele ainda é a principal fonte de nutrientes para o bebê. Quer dizer que mesmo o bebê consumindo alimentos, o que ele mama no peito ainda é a maior quantidade de proteína, de gordura, de carboidratos, de vitaminas, de minerais. A maioria ainda está vindo do leite materno, o ferro ainda está vindo do leite materno, a vitamina A ainda está vindo do leite materno. Então o bebê que é amamentado, até 1 ano, o leite ainda é a principal comida dele. Então o resto dá pra gente relaxar. O que não quer dizer que a gente não vai oferecer ou não vai fornecer alimentação para ele, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que lá por volta dos 6 meses o bebê começa a comer. Antes disso é só leite no peito, nada de água, nada de chá, tá bom? Isso não é legal. Mas até os 6 meses o bebê mama no peito. Não é assim, bateu 6 meses, tá pronto pra comer. 6 meses e 1 dia. E cada bebê tem o seu ritmo, é igual parto. Assim, a gente coloca a data provável lá pelas 40 semanas, mas alguns vêm às 39, alguns vêm às 41, tem uma margem aí. O que vai dizer se o bebê está pronto para comer é se ele consegue sentar sozinho, sem apoio, porque o desenvolvimento neurológico que faz com que ele consiga sentar sozinho também acompanha o desenvolvimento da capacidade de deglutir dele, de engolir a comida e de mastigar, mesmo que ele não tenha dentes. Então, o bebê que consegue sentar sozinho, ele também está começando a ficar pronto para conseguir comer sozinho. Não quer dizer que a gente não tem que ter alguns cuidados com a forma que a gente oferece a comida para ele. Mas esse bebê, ele já não tem mais aquele reflexo tanto de colocar a língua para fora, que é quando o movimento de mamar, ele coloca a língua para fora para fazer a ordenha do leite no peito. E aí parece que ele está cuspindo. Se você vai tentar dar papinha para o bebê precocemente, o que é muito, muito errado, porque ele não está pronto para consumir alimentos com 4 ou 5 meses, mas se você tentar dar papinha, ele vai parecer que está cuspindo a comida, porque ele está fazendo um movimento de ordenha do leite, na verdade, de mamada. E o bebê com 6, 7 meses, ele começa a entender que ele consegue engolir as coisas e jogar para dentro. Só que ele ainda está descobrindo o que é comida. E aí a mãe fica muito aflita, assim, bateu 6 meses, vou começar a alimentação. E aí, infelizmente, nós não temos muitos bons pediatras. Existem pediatras incríveis no Brasil, muito bons, mas existem muitos desatualizados também. Isso é um problema muito frequente nas mães. Então ela vai no pediatra e ele passa uma orientação super errada alimentar. Vai no nutricionista, o nutricionista dá uma corrigida no pediatra. A maioria dos nutricionistas entendem mais de alimentação infantil do que o pediatra, né? Afinal, eles estudaram só sobre nutrição, eles entendem mais disso. Mas também já vi nutricionistas fazendo recomendações meio estranhas, do tipo, o bebê acabou de fazer 6 meses, já tem que fazer papa salgada de 3 refeições, não sei o que, não sei o que. Muita comida de uma vez, sem considerar os aspectos de aprendizado da alimentação, os aspectos emocionais relacionados com o ato de comer. Esse é um ponto que uma amiga minha toca bastante. Eu sugiro muito que vocês leiam o blog dela, façam os cursos, os workshops. Estou fazendo propaganda gratuita mesmo aqui, é a Fabiola Duarte. Ela tem um projeto chamado Colher de Pau e ela trabalha muito sobre essa questão emocional relacionada à alimentação, assim, como a gente se alimenta não só de comida, mas como esse comportamento alimentar é incutido na nossa vida.
E isso começa lá com 6 meses, por isso é tão importante a gente ter esse cuidado. Aí a mãe fica muito ansiosa que o bebê não tá comendo, mas gente, o bebê, ele tá descobrindo o que é comida, ele nunca viu uma banana, ele nunca viu um mamão. A gente não pode querer que ele de repente comece a se alimentar. Calma, calma coração, o bebê não precisa se alimentar aos 6, 7 meses de comida, ele precisa sim provar, conhecer o sabor, conhecer a textura, começar a aprender a engolir, entender que aquilo também vai nutrir ele além do leite. Dá tempo pro bebê, deixa esse bebê desenvolver o interesse dele pela comida. Por isso que eu gosto muito do método do BLW, porque eu não acho legal assim, eu não sou do tipo, tem que seguir o método, a cartilha certinho e pronto. Mas o método para mim fez muito sentido, porque ele respeita a naturalidade da alimentação. Se a gente for pensar nos animais, eu gosto muito de fazer essa comparação, porque em termos fisiológicos, parir, digerir, comer, defecar, nós somos animais, né? Nós somos mamíferos e nosso organismo funciona como o deles. E você não vê os animais fazendo papinhas, né? Claro que a gente faz muitas coisas que os animais não fazem, são coisas muito boas. Mas você não vê, assim, um cachorro que tem dificuldade de comer, que a cadela tem que fazer uma raçãozinha especial, com molho especial para ver se ele come, sabe? O ato de comer ele é muito natural. Então, quando a gente cria técnicas e tudo mais para isso, na verdade é tudo só pra gente conseguir voltar à normalidade, que é respeitar o próprio ritmo do bebê. Então o bebê começa a sentar sozinho, ele começa a conseguir deglutir, ele começa a demonstrar interesse pela comida, isso é muito importante, que ele tem interesse em comer. E é diferente daquela curiosidade, porque o bebê com 5 meses, ele é curioso com tudo. Então se você tiver com um copo de cerveja na mão, ele vai querer um gole, mas você não vai dar, né? Se você tiver com um churrasco na mão, qualquer coisa assim, ele também vai querer, mas você não vai dar. Isso é curiosidade. Mas junto com essa curiosidade vem o interesse pela comida, um pouco mais pra frente, né? De pegar as coisas, botar na boca, sentir o gosto. E aí, você que está começando a introdução alimentar do seu filho, tá na primeira semana, viu todas as tabelas, fez a listinha, o pediatra mandou dar suquinho, que você não devia dar, tá? Não dá suquinho. Dá uma pesquisada sobre suco para bebê, não é legal, só depois de um ano. Nada de mingauzinhos com engrossantes e farinhas adocicadas. Dá uma pesquisada em como alimentar o bebê, mas calma na ansiedade, calma. Ele não vai sair comendo tudo da primeira vez. Ele não vai bater um pratão aos 6 meses e 1 semana. Deixa ele seguir o ritmo dele. Se ele quer dar 2 bicadinhas numa banana, vão ser 2 ótimas bicadinhas, porque quando a gente força a criança a comer e a gente passa essa ansiedade para ela começa a entender que comer é um negócio meio tenso, comer é um negócio meio complicado, minha mãe fica nervosa, estão me forçando, está sendo desagradável. Então não espere que ele se alimente com 6 meses, com 7 meses de comida. Ofereça assim as frutas em pedaços ou amassadas, se for você escolher o método tradicional. Mas deixa ele experimentar, deixa ele se sujar. E não se preocupe com a ingestão calórica, com essas outras questões, se você ainda não amamenta ou se ele ainda toma o complemento e tal, porque isso vem com o tempo. E se você está voltando ao trabalho, confia no seu bebê. Sabe? O bebê que não tem a mãe por perto, ele aprende que há outras formas de se alimentar também. Ele aprende com a mãe, mas ele aprende sem a mãe também. Ele não vai passar fome. Os nossos bebês são muito resilientes, eles são muito espertos e eles aprendem a se alimentar de outras formas, a aceitar o leite no copinho. A gente precisa ter calma em oferecer. Não é, eu acho estranho, assim, o bebê nunca comeu nada e bateu 6 meses, de repente tem 3 refeições no dia. Calma, vai uma fruta no dia, repete a fruta para ver se dá reação alérgica, aí dá outra fruta no outro dia, vê se ele gosta do sabor, deixa ele explorar a textura, deixa ele brincar com comida. Nessa idade é legal brincar com comida, ele tá descobrindo um mundo novo de cores, texturas, sabores e cheiros. E é assim que ele vai aprender a se alimentar. Ele não vai bater um prato de arroz e feijão com 6 meses, gente. A minha filha mesmo, eu comecei a oferecer lentilha, feijões, arroz lá pelos 7 meses, mas ela teve uma introdução alimentar muito tranquila. Assim, eu não passei perrengue com ela. Passei depois, quando ela tinha mais de 1 ano, ficou doente, ficou sem apetite, aí eu senti um pouco o que as mães sentem quando o filho não come. A gente fica um pouco angustiado, eu entendo que a gente fica. E a gente fica com vontade de dar comida de qualquer jeito, qualquer coisa pra fazer comer, mas não é qualquer coisa que serve. Não se preocupe, seu bebê vai comer. Tem alguns bebês que eles não têm interesse pela comida com 6 meses. Tem alguns bebês que mamam exclusivo no peito até os 8 meses. E também estão saudáveis, estão bem nutridos, bem desenvolvidos, porque o leite ainda é o principal alimento deles. E quando a gente força uma coisa, eles acabam se afastando mais do que aceitando, né? Então olha para o seu bebê, vê se ele está pronto e vai com calma. Deixa ele
comer 2 colheradinhas de mamão amassado, para alguém que nunca comeu, poxa, ele acabou de descobrir um sabor novo, olha que legal. E sobre esses esquemas de o que dá, se é fruta, se é papa, se é isso, aquilo. A gente fala papa salgada, na verdade não se põe sal em comida de bebês, tá bom? Na verdade você pode dar o que você quiser dentro do que é saudável, né? Então eu comecei bem tradicional, eu comecei com frutas, laranja, banana, mamão, pêssego, pera, a gente começa a experimentar e eles vão descobrindo esse mundo de sabores. Mas aí logo eu comecei a dar abóbora, chuchu, cenoura, uma mandioquinha, e a gente vai dando, variando e deixando que eles gostem, que eles desenvolvam o paladar deles, né? E que isso seja uma coisa agradável, que seja um momento agradável do dia, que não seja um momento de tensão. Então era isso que eu queria dizer, não se preocupe se o seu filho não está se alimentando no início da introdução alimentar. O primeiro mês de introdução alimentar, ele não é para alimentar o bebê. A alimentação é um bônus, é um extra. O nutriente que vier com um pouco que ele ingerir, ou muitos, depende do bebê, é um extra, é uma coisa boa, mas não é aquilo que ele realmente precisa. O que ele precisa nesse início é a sua calma, a sua paciência, a sua não ansiedade e que você confie nele, confie na capacidade do bebê. Ele sabe se alimentar. Tá na natureza, tá embutido no sistema. Ele vai ter interesse pela comida, ele vai aprender a comer. Todos os animais aprendem a comer depois que vão se afastando do leite materno, né? A gente oferece e espera que eles aceitem, porque criança que tem comida em casa não passa fome. Então o que a gente tem que fazer enquanto mãe é pesquisar formas saudáveis de alimentar e estar tranquila com as nossas escolhas e respeitar muito a autonomia desse bebê. Espero que ajude e que vocês fiquem bem tranquilas e dê super certo a introdução alimentar do bebê de vocês, tá bom? Um beijo!